Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a nossa reflexão de hoje? Então, elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, rogando a Ele que encha os nossos corações de alegria, de amor e de esperança. E que assim seja. Bom, hoje nós vamos refletir sobre um tema muito importante, muito necessário nos dias atuais, porém muito difícil para muitos de nós, que é o perdão das ofensas. Certa vez, os discípulos estavam conversando com Jesus, vieram dizer a ele que haviam defendido Cristo quando as pessoas estavam falando mal dele, dizendo que era servo de Satanás, dizendo que ele estava espalhando a discórdia, indo contra a lei. E Jesus, sem alterar a sua tranquilidade, a sua serenidade, disse a eles que não se preocupassem e que a resposta a essas falas, a essas conversinhas, seria um trabalho de amor realizado em silêncio. E Pedro ficou muito inquieto e, diante disso tudo, perguntou: Senhor, como que eu faço para perdoar alguém se eles me parecem muito ingratos às vezes? Às vezes eu faço tudo para a pessoa e ela ainda é ingrata. Como que eu faço para perdoar? E Jesus disse: Pedro, devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes cada ofensa que fizer contra nós, o nosso irmão. E Pedro ficou um pouco preocupado com isso, porque o número 7 naquela época e naquela cultura representava o infinito. Então Jesus quis dizer que devemos perdoar 70 vezes, infinitas vezes, cada falta que fizerem para conosco. Olha, com essa fórmula, Jesus diz que não há limite para o perdão. O grande exemplo ele mesmo deu, ensinando a nós como perdoar, quando ele estava preso na cruz. Ele estava passando tudo aquilo para defender pessoas que não estavam com ele naquele momento. Aqueles a quem ele amava já haviam abandonado. E ele estava preso numa cruz, sendo maltratado pelos soldados. E ia ser morto quando ele diz para Deus, ele pede a Deus para que perdoe aqueles soldados, que perdoe aquela falta deles. E que ele diz: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Olha, esse é o nosso mestre. Ele vivencia a experiência e nos ensina com a sua própria vida. Não é aquele mestre da salinha do ar-condicionado que fala, vai lá e faz, e não passou pela experiência. Esse é o mestre a quem eu sigo. Esse é o mestre a quem nós seguimos, não é? E ele vem ensinar a nós que perdoar uns aos outros é muito importante. Perdoar um amigo, às vezes não é fácil. Mas e perdoar os inimigos? Perdoar os inimigos é pedir perdão para nós mesmos, segundo o Evangelho, não é? Kardec coloca aqui que perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Agora, perdoar aos inimigos é pedir perdão a si mesmo. Então, ele segue dizendo que há duas maneiras de perdoar: ao perdão dos lábios e ao perdão do coração. E o que nós precisamos trabalhar e exercitar é o perdão dos lábios. É muito difícil para nós, às vezes, abrir mão do nosso orgulho, da nossa vaidade e dizer ao outro: sim, eu te perdoo a falta que você cometeu contra mim. Mas já pensaram o quão difícil é nós pedirmos perdão? Pedir perdão é muito mais difícil do que perdoar. Nós precisamos, para pedir perdão, primeiramente, reconhecer que nós erramos. Quando a gente pede perdão, ele vem junto com um sentido de nós estamos dizendo: olha, eu errei, reconheço que errei e estou te pedindo uma nova chance para tentar acertar dessa vez. Pode ser que eu vou errar, não é? Novamente. Mas eu me esforçarei para acertar. Então, o perdão não é esquecimento do passado. Esquecimento do passado é amnésia, é o nome disso. O perdão é simplesmente reconhecer que aquilo foi uma falta e aprender a conviver com a dificuldade do outro. A medida é como se fosse uma ferida, que quando nós passamos uma medicação na ferida, ela vai cicatrizar. Ela vai ficar ali, você vai olhar a cicatriz, você vai ver a marquinha, O perdão do coração é aquele que quando você olha, você põe a mão na ferida, ela não dói mais. Ela cicatrizou, ela tá ali a marca de algo que aconteceu, porque isso faz parte das nossas histórias, porém não dói mais. O perdão dos lábios é aquele que você passa a medicação, quando começa a sarar, você vai lá, cutuca e arranca a casquinha, E aí aquela ferida tá sempre aberta. Dizem que o menino, ele estava muito nervoso na escola, ele brigava com todo mundo, ele guardava muito rancor. E um dia ele chegou da escola bravo, nervoso, dizendo: ai pai, eu briguei com o coleguinha na escola, com vontade de dar um murro na cara dele, eu queria bater nele, eu queria fazer isso, fazer aquilo. O pai ficou em silêncio, disse: vem cá meu filho, vamos ali no fundo do quintal.
Pegou um saco de carvão, a mãe tinha lavado roupa, estava branquinha no varal. E ele disse, pega esse carvão e joga com muita força nesse varal. Imagina que essas roupas que estão aí é o seu coleguinha. E desconta nele, com esse carvão, tudo aquilo que você gostaria de fazer com ele. E esse menino pegou o carvão e começou a jogar nas roupas no varal. Imagina a cara da mãe, né, gente? Ele começou a jogar o carvão no varal com muita força, e foi colocando toda aquela raiva para fora. Quando ele terminou, cansado, o pai disse, você terminou? Ele disse, sim. O saco tá vazio. Aí o pai dele falou, vem cá, olha aqui no espelho. Quando ele olhou no espelho, ele estava todo preto de carvão. E o pai disse, tá vendo as roupas? Elas sujaram um pouco, mas você tá muito mais sujo que elas. Então, meu filho, isso é a mágoa. Quando a gente guarda a raiva de alguém, a gente fica muito mais sujo do que o outro. É a mesma coisa de querer atingir o outro, mas nós somos os primeiros atingidos. E aí, vem cá, vamos lavar. Quando ele começou a lavar, ele falou, essa sensação que você está tendo da água é o perdão. Nós precisamos aprender a perdoar o outro naquilo que eles fazem contra nós ou fazem de acordo com o que a gente não gostaria, não é? Então, que essa história, né, essa lição possa fazer com que a gente reflita no nosso dia a dia por que a gente tem guardado tanta mágoa, tanto ressentimento, e aí alguns ainda afirmam, eu não perdoo mesmo, né? É muito duro e muito triste necessitar do perdão do outro e não ter essa oportunidade. Então, meus irmãos, a partir de hoje, vamos nos exercitar. Primeira coisa, fazer hoje uma pausa no nosso dia e pensar, quantas pessoas será que eu ofendo? Quem será que eu deveria pedir o perdão? Quem será que eu deveria me aproximar e reconhecer as minhas dificuldades e os meus defeitos? Depois disso feito, vamos pensar, quem são aqueles que acham que que tem algo contra mim ou que eu tenho algo contra eles? Que eu deveria dar o meu perdão, o meu sorriso, a minha oração. Há pessoas que às vezes a gente ainda não consegue conversar e chegar num acordo de se perdoar mutuamente. Então comecemos com uma oração, rogando a Deus, aos nossos espíritos protetores, os nossos benfeitores espirituais, para purificar e limpar o nosso coração desse sentimento. À medida que nós vamos fazendo isso uma prática, essas energias maléficas vão se dissipando e logo logo a gente tem a oportunidade de perdoar. Às vezes a gente nunca mais vai encontrar essa pessoa, mas o sentimento ruim ficou. Então faça isso, se liberte desse peso, deixe a água da vida, a água do perdão, lavar o seu coração, lavar esse carvão preto que dá nas nossas mãos, no nosso rosto e principalmente no nosso coração. Então, meus irmãos, lembre-se, perdoar é um ato de amor. Então, nós precisamos exercitar essa nossa capacidade de amar que todos temos. Porque Deus dotou o nosso coração, nos dotou de amor. Somos seres feitos para amar. E a gente não pode negar a nossa natureza por muito tempo. Então, que Jesus nos abençoe e nos dê muita força para a gente conseguir pedir perdão e perdoar a quem quer que seja. E tem um detalhe. Deus nos perdoa não porque nós merecemos, mas Ele nos perdoa porque Deus é amor e Ele só sabe amar. Então, que nós possamos também buscar um pouquinho dessa essência de amor de Deus dentro de nós e exercitar o perdão. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.